Aguardando por esse momento até o fim do mangá, ver a expansão de domínio do Itadori era uma das coisas que os fãs mais queriam. Mas no final de tudo, como é que funcionou essa expansão de domínio? Tão maluca e ao mesmo tempo tão fascinante. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui explicar definitivamente tudo o que aconteceu nessa expansão de domínio do Itadori. A gente vai falar parte por parte sobre sua concepção, através da sua aplicação e também ali a sua utilização contra o Sukuna. Vamos tentar destrinchar algumas coisas, é claro, somente com as informações que nós temos no mangá. Não dá pra tentar ali decifrar algumas coisas que o Gege deixou em aberto, cravar aqui em coisas que o Gege deixou em aberto, mas pelo menos vai dar pra gente destrinchar as coisas que ele já nos explicou. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Deixa o seu hype, deixa o seu like e se inscreve no Geek Brasil, porque até o final de Jujutsu ainda tem conteúdos bem legais aqui para o canal. Ao longo de vários capítulos, vimos que o Itadori se desenvolveu pra caramba através ali de suas habilidades. A gente observava ali o Yuji entrando na batalha contra o Sukuna no capítulo 244 e ficamos nos questionando o que ele poderia fazer mediante aquilo que foi o ápice, quase o ápice ali do confronto entre Sukuna versus o Gojo, e depois tivemos Kashimo versus o Sukuna. E aí nos perguntávamos, caraca, como que o Itadori vai conseguir se igualar ao Sukuna mediante as suas habilidades e os seus poderes? E conforme a história foi avançando até chegarmos no capítulo 244, nós observamos que graças ao Kokuzen, ao Black Flash ou Lampejo Negro, como você queira chamar essa habilidade, o Yuji conseguiu pegar um atalho no entendimento sobre a energia amaldiçoada, assumindo a dianteira para se tornar um grande feiticeiro. Como o Yuji conseguiu ali presenciar e sentir um pouco mais sobre o que era a energia amaldiçoada, fazer ela se tornar algo mais palpável, ele conseguiu entender ainda mais sobre o mundo Jujutsu e assim se aprimorar como um grande feiticeiro. Assim, com o treinamento com a troca de corpos com o Kusakabe, Yuji aprendeu os conceitos de barreira, cortinas e também de domínio simples. Como nós vimos ali no capítulo 221, se eu não me engano foi no capítulo... Não, foi no capítulo 222. Como nós vimos ali no capítulo 222, nós tivemos essa troca de corpos do Kusakabe com o Itadori. E depois, mais pra frente, nós ficamos sabendo ali, através de um flashback, se eu não me engano no capítulo 257 ou no capítulo 256, que o Itadori havia trocado de corpo com o Kusakabe para conseguir as habilidades de barreira, cortinas e até mesmo ali usando o domínio simples, como ele veio a utilizar para se defender do acerto garantido da expansão de domínio do Sukuna. Como o Kusakabe mesmo falou, por mais que o domínio simples seja algo simples, ainda assim é um domínio. Quando você entende o conceito do que é um domínio simples, você entende especificamente o que é expandir um domínio. Se o Sukuna consegue expandir o seu domínio através da técnica de santuário, e se a técnica do santuário lhe dá a capacidade de expandir o domínio, logo o Itadori também conseguiria fazer. Logo, o Itadori também seria capaz de expandir um domínio. Com isso em mente, mais as palavras do Gojo sobre que o domínio, em um domínio, toda a técnica acerta o seu alvo, não importando o quão rápido a pessoa seja, Yuji decidiu expandir o seu domínio. Assim, ele observou que chegaria um momento que era o momento certo para expandir o seu domínio, porque ele não estava conseguindo mais acertar os golpes no Sukuna. Enquanto o Sukuna acertasse os golpes no Itadori e o Itadori não acertasse os golpes nele, ele estaria realmente lascado. E assim o Yuji decidiu criar ali uma expansão e ver no que iria dar, ver no que isso ia ser gerado
e foi batata. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a barreira do Itadori é uma das coisas mais apelonas do mangá, e o controle do Yuji sobre ela é algo extremamente raro e absurdo, até mesmo entre os feiticeiros do mundo Jujutsu. Pra quem ficou chorando aí nos comentários, dizendo ai, a barreira do Yuji tem a forma de uma cidade, que lixo, blá 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 blá, não entendeu nada sobre a concepção do poder do Prota. Não entendeu absolutamente nada sobre como o Itadori pode ser apelão através dessa habilidade. Alterar a forma da barreira é algo tremendamente difícil. Apenas 3 personagens na obra, fora o Itadori, conseguiram fazer isso durante todo o mangá, para vocês observarem o quão isso é tremendamente apelão. Tengen conseguia alterar a forma de suas barreiras como bem quisesse. No flashback entre a batalha ali de Tsukumo e Chozo versus o Kenjaku, vemos a feiticeira alterando suas barreiras para várias coisas palpáveis, como quando Tsukumo estava em uma piscina tomando ali sol, quando Tengen estava tomando chá com Tsukumo e também com Chozo, e quando estavam em um bar com Chozo falando sobre suas escolhas que levaram à morte dos seus irmãos. Tengen alterava sua barreira como bem queria e parecia se divertir com isso. Outro feiticeiro que conseguia fazer isso de uma forma muito coesa é o Kenjaku, uma proeza muito gigantesca que o Kenjaku tinha para criar tal feito para ter essa habilidade. Ele alterou a barreira vazia de Tengen para um cinema e começou a transmitir ao Chozo seus pensamentos em uma tela ali envolvendo a sessão, explicando o que esperava da assimilação. Tudo isso sendo gerado ali através da sua manipulação dentro da barreira vazia. E a Tengen até mesmo fala que o Kenjaku podia bater de frente com ela com a manipulação das barreiras. Por isso que ela falou para Tsukumo não expandir o domínio contra o Kenjaku, porque senão ela seria atropelada. E não podemos esquecer do Takaba, que tem a capacidade de alterar o espaço, tem a capacidade de alterar ali o ambiente. Nós não sabemos ali o que é essa habilidade que o Takaba tem, se ele expande um domínio, se ele faz ali uma barreira, na verdade não seria um domínio, né, mas se ele expande uma barreira e começa a alterar ela também, começa a fazer ali as barreiras vazias e dessa forma começa a alterar elas como bem quiser, como o Kenjaku também consegue fazer. Só que o Takaba não faz a mínima ideia de como consegue alterar as barreiras. Isso se for realmente as barreiras que o Takaba está alterando, se não for a própria realidade. Mas ele pode gerar até mesmo pessoas para interagir com eles, o que a gente consegue ver através ali do jurado, né, que tá fazendo as perguntas do programa. Tem algumas pessoas também que aparecem ali na cena do policial. Tem vários momentos que o Takaba consegue gerar até mesmo pessoas dentro da barreira, dentro ali do seu próprio controle. Sem contar que ele gera até mesmo uma grande plateia, né? Que dá para gerar até mesmo uma grande plateia, mexendo até mesmo com as memórias do Getou que estavam no corpo controlado pelo Kenjaku. Como a gente consegue ver, as garotinhas, as gêmeas que foram adotadas ali pelo Getou e que estavam ali pedindo para o Kenjaku largar o corpo, né? Desfaça. Desfaça os nós, não os nós, né? Os pontos, né? Desfaça os pontos Kenkan, né? O que elas estavam pedindo. Então a gente percebe que tem um controle absurdo ali relacionado ao Takaba em questões ali sobre as barreiras, mas que ele não tem ali o consentimento de que consegue fazer algo desse tipo. E o aprimoramento do Itadori, do Yuji, é algo também fora do comum. Ele não só altera o ambiente, como cria coisas também. Ele gerou varinhas para pescar os lagostim, ele gerou lagostim aleatórios para que ele e o Sukuna pudessem pescar, e ele até gerou lagostins japoneses e americanos. Para mostrar a forma realmente de como o Yuji conseguia manipular as coisas dentro da barreira. O Itadori alterou a forma da barreira como bem quis, levando o Sukuna para todos os lados de Kitakami, como se fosse nada, visto até mesmo que Tengen havia falado que fazer algo assim, ter um controle assim sobre as barreiras, era algo completamente absurdo.
Yuji foi capaz de alterar a forma da barreira para lhe ajudar no momento em que ele mais precisava para lutar contra o Sukuna. A forma como ele começa a lutar contra o Sukuna, ele começa a alterar a barreira para que o ambiente ao seu redor pudesse lhe ajudar no confronto. Nós observamos o confronto dos dois começando em uma rua de areia, uma rua ali de terra, como se a rua fosse uma estrada em uma fazenda, perto ali de um lago. De repente, as condições da barreira são mudadas e vemos uma espécie de playground ao fundo quando o Sukuna dá um murro no Itadori que faz ele voar para longe. O Sukuna muda as configurações da barreira, fazendo o Itadori ir em direção de uma ponte. Ele ia bater com tudo as costas na ponte e o dano seria muito maior se sofresse o dano da queda, se sofresse ali o golpe da queda mediante a esse soco do Sukuna. Mas o Itadori muda as condições da barreira mais uma vez, fazendo ele e o Sukuna, que estava voando no céu, aterrissarem no chão. Yuji faz um pouso suave, mas o rei toma dano da queda, visto seus pés afundando ali no chão. Logo depois, o Itadori muda as condições da barreira de novo para fazer o chão estar repleto de neve e usa isso para criar uma distração contra o Sukuna, para que ele não consiga interromper a forma como ele iria agarrar a sua cabeça depois. Yuji também consegue alterar a forma do corpo da pessoa que entra em sua expansão, como vimos ele alterando o corpo do Sukuna. Mesmo sem entender direito como expandiu o seu domínio, Yuji conseguiu aprender rapidamente como manipular a barreira ao seu favor, tanto para acertar danos no seu adversário, como no caso foi o Sukuna, quanto para se defender de uma forma melhor. É claro que o Itadori ainda precisa aprender um pouco mais a controlar a sua barreira para poder manipular todo o ambiente para fazer com que seu adversário fique em uma saia justa ainda maior. Ele puxou demais os genes da mamãe nesse controle instintivo sobre as barreiras. Outra coisa que o Itadori é capaz de fazer, que mais ninguém mostrou na obra, é a aplicação do acerto garantido na barreira quando bem quiser. Nós vimos lá na saga da Maldição de Grau Especial, lá no começo do mangá, final do volume 1, que uma expansão de domínio só é completa quando se aplica um acerto garantido nela. Aquela era uma expansão de domínio incompleta, a gente já tinha ali uma barreira, já tinha ali uma manipulação do ambiente, mas ainda faltava um acerto garantido. E foi exatamente isso que o Itadori fez no confronto contra o Sukuna. A maneira como o Yuji dá chances para seus inimigos de viverem mostra como essa expansão ainda assim reflete o que o Itadori é. Mesmo expandindo o seu domínio, mesmo nessas condições, o Yuji pensa até o último minuto para deixar o seu oponente vivo no combate. Ele só coloca o acerto garantido quando seu oponente não mostra mais sinais para se render. Yuji consegue criar uma expansão que mistura os conceitos de uma expansão com acerto inofensivo e ofensivo, dando uma chance para que seus oponentes saiam com vida se eles se renderem. Esse é um aspecto bem interessante de como o Itadori faz ali uma maneira para que seus oponentes pensem de uma forma bem concreta se vão continuar lutando ou se vão deixar ali para ser derrotados. E até mesmo ali o Itadori fala para o Sukuna de que eu posso te matar. E aí ele fala para o Sukuna, você não vai se render? Você não quer se render? E aí quando o Sukuna fala que não, é nesse momento que o Itadori aplica o seu acerto garantido na barreira da sua expansão. E isso é visto claramente porque a gente observa o Itadori colocando o acerto garantido no capítulo 266. Porque o Sukuna tem que usar o cesto de Vimy, porque dessa forma o Itadori estava ativando ali o seu poder. Quando o Sukuna ele faz isso, ele acaba desfazendo a forma Itadori que estava e assume novamente a sua forma com 4 braços. Nós podemos observar que quando o cesto de Vimy é quebrado pela ressonância ali da Nobara, o Itadori então consegue acertar o primeiro desmantelar na alma do Sukuna. É nesse momento que quando o próprio cesto de Vimy, o Sukuna ele meio que tipo assim não consegue continuar com o selo e a ressonância acaba quebrando esse controle sobre o cesto de Vimy, o Sukuna é pego no acerto garantido do Itadori. Mas tem algumas coisas que muita gente não observou, que acabou deixando passar. A execução dos cortes do Itadori e do Sukuna agora são diferentes.
oponentes. E isso ocorre também dentro de um acerto garantido de uma expansão. Como o Itadori se preocupa com os seus companheiros, ele fez um pacto para que os cortes sejam direcionados apenas contra os seus oponentes. Ou seja, não existe aquela chuva de cortes como o Sukuna utiliza ali através do Santuário Malevolente e lançar o seu desmantelar com apenas um acerto. Então, se o Itadori não tivesse colocado esse pacto, provavelmente teríamos uma chuva de desmantelar caindo contra o Sukuna. Só que por causa do pacto que o Itadori fez para que o corte fosse direcionado apenas para o seu alvo, o Itadori ficou apenas com um único corte para se dirigir contra o Sukuna. Dessa forma, a gente pode observar que como o Sukuna está dentro da expansão de domínio do Itadori, todo soco que o Yuji lança vai lhe dar um dano na alma. Todo soco que o Itadori acertar ali no Sukuna ou jogar ali na direção do Sukuna vai acertar a alma do rei. Quando o cesto divino do Sukuna caiu, Yuji já se consagrou como o vencedor deste duelo. Então essa expansão de domínio é do tipo que definitivamente só funcionaria com o Itadori. Ele cria todo um cenário para cacetar os seus oponentes na porrada, alterando a realidade e possivelmente podendo até chamar os seus companheiros para dentro do domínio, sem nem mesmo precisar ativar o acerto garantido. Yuji ainda pode aprimorar o ponto para focar o acerto garantido em apenas uma pessoa, assim como faz com o Santuário nos dias de hoje e assim como o Yuta já faz com sua expansão de domínio. Ativando o acerto garantido, o Itadori força o seu oponente na força bruta e também usa o ambiente a seu favor que ele cria dentro da barreira para quebrar a proteção que seu adversário esteja usando, seja um domínio simples, um cesto de Vime ou a amplificação de domínio. Provavelmente, como o ataque do Itadori é na alma, a flor da pétala decadente nem deve conseguir diminuir o dano, mediante aquilo que o Gojo acabou utilizando contra o Sukuna quando o Rei das Maldições conseguiu quebrar mais uma vez a expansão do professor. E os ataques do Yuji também não podem ser anulados pela energia reversa e não tem como se curar depois que o Itadori começa a te bater dentro da expansão. Assim que a proteção cai, o acerto garantido é ativado e o oponente toma um dano, que deve ser fatal para qualquer feiticeiro fora o Gojo e também o Sukuna. É claro que foi o primeiro acerto garantido que o Itadori utilizou dentro de uma expansão, então com o aprimoramento ele pode evoluir ainda mais essa habilidade, pode evoluir ainda mais esse acerto garantido. E sem uma proteção contra o acerto garantido, todo ataque do Yuji é um acerto na alma e assim o oponente cai. A única forma de vencer o Itadori quando ele expande seu domínio é tendo um domínio mais refinado que ele. Falta só agora Gege Akutami tomar vergonha na cara e nomear sua expansão. E eu acharia legal dar uma ideia aqui se fosse o fim do ciclo de maldições, fazendo referência à última fala do Itadori pro Sukuna. Mas vai saber, né? Vai saber se Gege vai deixar isso em aberto ou se ele vai explicar pra nós isso no último volume do mangá. Caraca, que crescimento do nosso menino Yuji. Alguém que no capítulo 244 não imaginávamos como poderia lutar contra o Sukuna e 24 capítulos depois vemos o quanto ele cresceu como um feiticeiro. Yuji literalmente se tornou um monstro nessa era moderna e seus próximos anos serão bem interessantes. Ele aprimorando seu domínio inato e seu controle ainda mais refinado sobre a energia amaldiçoada, Itadori morrerá como um feiticeiro mais forte que já pisou na terra de Jujutsu.